Evangelho de João, capítulo 6, a partir do verso 16 ao verso 21, o texto nos diz assim: ao entardecer, os discípulos de Jesus desceram a praia, entraram no barco e atravessaram o mar em direção a Cafarnaum. Quando escureceu, porém, Jesus ainda não tinha vindo se encontrar com eles. Logo, um vento forte veio sobre eles e o mar ficou muito agitado. Depois de remarem 5 ou 6 quilômetros, de repente viram Jesus caminhando sobre o mar em direção ao barco. Ficaram aterrorizados, mas ele lhes disse: sou eu, não tenham medo. Eles o receberam no barco e logo em seguida chegaram a seu destino. Amém. Nós estamos numa série que o nosso foco são os milagres de Jesus no Evangelho de João. João, ele registrou, dentre os vários milagres que Jesus fez, ele registrou 7 milagres. E hoje nós vamos juntos aprender de mais um milagre, sempre nos lembrando que esses milagres, eles revelam sobre a pessoa de Jesus, sobre a obra que ele fazia e faz. Os milagres sinalizam, dão direção, davam direção a respeito de Jesus para aquele grupo e para nós hoje também. Então vamos dar uma olhada naquilo que esse texto que lemos pode nos ensinar. Vocês vão se lembrar que no nosso último encontro nós vimos Jesus multiplicando pães e peixes para uma multidão. E que ao final, essa multidão queria aclamar Jesus como rei, porque pensava que ele, com o poder, com a autoridade dele, libertaria o povo judeu do domínio romano. Ele seria um líder político-militar. Mas essa não era a missão de Jesus. A libertação que Jesus traz é outra, é espiritual. O seu reino é espiritual. E Jesus rejeita aquele status, Jesus rejeita aquela aclamação, e ele sai de perto daquelas pessoas, e ele vai para um local isolado, para estar com o Pai, para orar, e ele diz para os discípulos irem adiante. Então esse texto que a gente está lendo hoje, é exatamente o texto na sequência daquele que nós vimos na semana passada. Vocês vão ver que os discípulos vão para o mar, que na verdade é um lago de Tiberíades. Eles vão pegar uma embarcação e eles vão atravessar esse mar. Jesus não vai estar com eles até certa altura. Por quê? Porque Jesus estava já distanciado deles, recluso na presença do Pai. Os discípulos, então, saem daquela região de Betsaida e eles têm destino a Cafarnaum. E Jesus, que havia combinado se encontrar com eles adiante, aparentemente se atrasa, porque eles já vão lago adentro, eles já vão mar adentro, e Jesus não aparece, Jesus não está com eles, e o inesperado acontece. Um vento impetuoso começa a soprar. Por que inesperado? Porque naquele grupo de discípulos haviam pessoas que eram conhecedoras, eram pescadores e, portanto, conhecedores dessas circunstâncias climáticas que interferem numa navegação, principalmente num barco a remo, como era o que eles estavam. Um barco frágil, um barco pequeno. Começou a ficar escuro, eles passam por algumas regiões de portos e vão na direção de Cafarnaum. Jesus não vem estar com eles, fica escuro, começa então agora o mar ficar violento. Os comentaristas dizem que eles já estão a alguns quilômetros mar adentro, e na região mais profunda as coisas só pioram, não melhoram. Eles se esforçam, eles estão remando, eles estão se esforçando, mas anoitece, fica escuro, e eles têm medo. Eles têm medo.
A tempestade vem sobre eles, mas no meio disso tudo, Jesus vem ao encontro deles. E eles se assustam ainda mais. Porque aquilo que já não estava fácil, agora ficou pior, porque agora tem um fantasma vindo na direção deles. Já não bastasse a chuva, a tempestade, agora eles têm um fantasma. Mas Jesus diz: não temam, sou eu. Jesus vem andando sobre as águas. Alguns comentaristas dizem que tem 2 milagres aqui: o andar sobre as águas e o cessar a tempestade. Mas ele não dá nenhuma ordem para a tempestade, para o vento se acalmar. Ele chega no barco, ele chega na vida daqueles homens, ele chega perto daqueles homens. E quando ele entra no barco, aquela realidade é transformada. Do terror, do medo para a paz. E eles chegam ao destino em segurança. Esse milagre, de todos os que nós vimos, ele é o que tem a narrativa mais simples. Os discípulos vão no barco, a tempestade está querendo engoli-los no meio do lago, Jesus vem andando sobre as águas, chega no barco, acalma todo mundo, a tempestade cessa e eles chegaram ao destino. A narrativa é simples. E o grande desafio para nós é tirar lições para as nossas vidas. E eu quero ousar fazer algumas aplicações. Primeira, são 2 realidades. A primeira, sem Jesus no barco. E o barco aqui, eu vou tratar como se fosse a própria vida. Sem Jesus no barco da sua vida. Sem Jesus na sua vida. Como é que é isso? Tem uma fase que parece que não tem diferença alguma, porque eles navegam um período tranquilamente. Eles vão durante um período de navegação e de viagem que é calmo, que é tranquilo, que é natural, que parece que tudo está sob o controle deles, que eles têm o controle sobre todas as circunstâncias. Eles conhecem a atividade, eles conhecem a região. O que poderia dar errado? Eles tinham conhecimento. Então, num primeiro momento, mesmo sem ter Jesus no barco, as coisas aparecem de forma natural e tranquila. Mas, num dado momento, algo mais forte que eles, uma força maior que a deles, muda as circunstâncias. E o que é isso, senão uma ilustração da própria vida? Em que em muitos momentos de aparente calmaria, segurança, tranquilidade e controle, de uma hora para outra, se transforma, bastando chegar uma notícia, uma mensagem, um áudio, um telefonema. Sem Jesus no barco, quando isso acontece, o medo toma conta, a insegurança toma conta, a frustração toma conta, porque fica muito claro que os recursos naturais, os recursos próprios, não são suficientes para chegar até o local desejado, para chegar até o local seguro, não são suficientes para atravessar aquela dificuldade, para superar aquela força, aquela adversidade, aquela oposição que vem sobre a sua vida. É exatamente o retrato de uma vida sem Jesus. Sem Jesus no barco, há esforço. O texto diz que eles remavam, e havia muito esforço, havia entrega, havia amizade sincera, havia um esforço em conjunto para sair daquela situação e para sair daquela circunstância difícil, mas eles não tinham forças para isso.
forças poderosas ameaçavam frustrar tudo e todos. A ilustração fica ainda mais forte quando a gente pensa uma chuva muito forte, ventos altos, mar alto e noite. A nossa realidade é uma realidade mais difícil ainda, porque nós temos muita iluminação. Então, mesmo quando você está num barco, você olha as cidades e você consegue ver um pouco mais. No caso deles, as trevas eram mais densas. Agora vamos começar a mudar o cenário, que esse cenário está desanimando, está trazendo desesperança e terror. Jesus nunca perdeu o controle, nunca se atrasou, apesar de parecer atrasado. Jesus permanecia tendo o controle, e a palavra de que ele iria se encontrar com os discípulos, naturalmente se cumpriu, porque são palavras de Jesus. Palavra de Jesus se cumpre, e às vezes se cumpre na hora mais difícil, terrível, em que suas forças estão no fim, em que parece que vai dar tudo errado, mas a palavra do Senhor se cumpre naquela circunstância. É interessante perceber também que as circunstâncias difíceis e amedrontadoras, elas geram nas nossas vidas, e nas dos discípulos também gerou, uma imaginação de um cenário ainda pior. A coisa já não está fácil, mas a nossa mente trabalha de um jeito que nós temos uma percepção de que ainda é pior do que de fato é. Porque quando Jesus está vindo ao encontro deles, eles veem uma outra ameaça. Quando Jesus está vindo ao encontro deles, eles têm um sentimento de que uma ameaça ainda maior vem sobre eles. Porque nós somos bons nisso. Nós somos bons no nosso mundo interior, na nossa imaginação, nas nossas neuras, nas nossas crises, em olhar de uma forma ainda mais negativa e ameaçadora uma circunstância que já é adversa. Mas é muito interessante o modo como Jesus responde a isso. Jesus diz: não temam, sou eu. E aqui tem uma lição gigantesca. É que pessoas que buscam ouvir a voz de Jesus, primeiro, a reconhecerão. Isso é fantástico, irmãos. Aqueles homens, quando Jesus fala, eles se acalmam, eles se aquietam, eles sentem segurança, porque eles conhecem aquela voz. E esse desenvolvimento, esse aperfeiçoamento do ouvido para discernir a voz de Jesus no meio do vento, dos raios, da água batendo, no meio de outros barulhos, é fruto de convivência com Ele, de intimidade com Ele, de andar com Ele, de estar com Ele, de separar tempo para Ele, de priorizar a vida com Ele, que foi exatamente o que aqueles homens fizeram. Aqueles homens deixaram coisas e focaram em Jesus, renunciaram a coisas de suas próprias vidas e colocaram o foco em quem? Em Jesus. Jesus era prioridade para a vida deles. Então, quando Jesus diz, sou eu, eles sabem muito bem quem é. Isso aquieta o coração deles. Não é um fantasma, não é mais uma ameaça, mas é o Salvador. É a voz bendita daquele que vem ao meu encontro na minha dificuldade para me salvar. Como consequência, a tempestade se acalma, apesar de eu particularmente achar que aquela tempestade podia continuar daquele jeito mesmo. Mas a tempestade se acalmou. E o lamento
a frustração, o medo, o terror, o pânico, pode dar lugar agora à adoração. Aquela viagem, ela não foi mais a mesma. Não apenas porque agora as coisas estavam em paz, porque agora Jesus ensina aos seus discípulos, e somente os seus discípulos, eu quero dar destaque a isso aqui. Os outros milagres ou sinais que nós vimos, os discípulos estavam com Jesus, mas havia sempre um grupo. Se fosse lá no primeiro que nós vimos, lá na festa de casamento, da transformação da água em vinho, fosse a multiplicação para uma multidão, fosse a cura do paralítico, sempre havia um grupo maior. Esse milagre, ele é feito sob medida, por encomenda divina, por providência divina. Ele é feito na vida dos discípulos de Jesus. Isso é fantástico, irmãos, espetacular. Jesus vem ao encontro dos seus, ninguém está vendo, não tem holofote, não tem registro, não tem imagem, não tem rede social para depois de nós divulgarmos aquilo tudo, não tem cobertura, não tem helicóptero filmando de cima, não é Hollywood, tem Jesus. Numa noite difícil para os seus discípulos, frustrante, vindo ao encontro deles, para salvar, dar paz e ser adorado. Simplicidade, essência do relacionamento Jesus e discípulos. Finalmente, quando Jesus está no barco, quando Jesus está nas nossas vidas, o objetivo é alcançado. Eles chegam ao destino, eles chegam em segurança, o Senhor os conduz em segurança. O objetivo é alcançado, não se frustrou, não ficou pelo caminho. Aquilo que foi planejado, aquilo que foi combinado com o próprio Senhor, e que eles haviam obedecido, é importante mostrar isso também. Quando Jesus diz, vão na frente, eles foram, eles estavam ali em obediência. Mas mesmo quando nós estamos em obediência ao Senhor Jesus, existem circunstâncias difíceis que podem vir sobre as nossas vidas. Aqui não é uma situação, o Senhor veio corrigir a vida deles. Não, eles estavam em absoluta obediência. Quem disse para eles irem à frente foi o próprio Jesus, e isso é muito revelador, porque circunstâncias ruins acontecem na vida de pessoas que seguem a Jesus. A diferença é que elas não estão sozinhas para passar por aquilo, elas têm Jesus. Elas não estão sozinhas, o Mestre vem ao encontro delas. Eu quero fechar. Na história judaica, vocês sabem disso, e os discípulos sabiam muito bem. Uma história muito marcante para eles. Dentre algumas, mas eu quero separar essa. Poderia até separar algumas outras, mas essa isso fica muito na minha mente. Para que o povo encontrasse salvação, o Senhor fez uma intervenção em muitas águas, porque aquele povo passou em seco, porque as águas o Senhor segurou. A gente está falando da travessia do Mar Vermelho, quando eles são libertos do domínio do Egito. Eu fico pensando que aqueles homens eram conhecedores dessa história, isso fazia parte da herança, não apenas cultural, ou da história do povo, mas do relacionamento com Deus. Esse Deus de Israel havia, de forma peculiar, especial e própria, feito uma intervenção em águas. Agora o Senhor Jesus vem
e anda sobre elas. E agora, quando ele entra no barco, elas se aquietam. Eu poderia pensar em Jonas, que é uma história semelhante. Quando Jonas é lançado na água, tudo se aquieta. Mas Jonas não tinha controle sobre aquilo. Jesus tem. Aquilo que você pensa que não pode ser controlado, aquilo que você imagina que não tem jeito, que não há força ou poder para trazer controle e harmonia, aquilo que a gente cria na nossa ideia, na nossa cosmovisão, de que não tem saída, porque não há quem mude isso. Jesus deixa muito claro para os discípulos que Ele é como aquele que abriu o mar vermelho. Ele tem poder, Ele salva, Ele tem poder, Ele é Deus, Ele é o Senhor. Quero te convidar a baixar sua cabeça, fechar os teus olhos. Qual é a resposta que você dá para a palavra de Deus nessa noite? Talvez você seja hoje aquele que esteja no meio de uma grande tempestade, se sentindo inseguro, com muito medo. Talvez existam pessoas que você ama, que são elas que estão inseguras, que sobreveio sobre elas o terror. Eu quero te dizer, em nome de Jesus, tem jeito, tem solução. Aquilo que parece que vai se transformar em frustração, em derrota, em perda, em luto, o Senhor tem poder para transformar. A pergunta que se impõe é se o Senhor Jesus está no barco da sua vida, ou se você está navegando nesse mundo com amigos, com pessoas queridas, mas sem Jesus. Eu quero te desafiar a entregar a sua vida para Jesus, a se arrepender dos seus pecados e a entregar a sua vida para Jesus, porque é assim que a gente traz Jesus, é assim que Jesus vem estar no barco da nossa vida, na nossa história, e Ele muda as circunstâncias. Talvez você esteja cansado de orar, porque parece que Ele não está respondendo, parece que Ele não está ouvindo, e parece que Ele não vai chegar. Mas eu quero te desafiar hoje a renovar a sua esperança em Deus, a renovar a sua esperança naquele que ouve o teu clamor e vem em teu socorro. Eu quero te desafiar hoje a buscar a Deus como prioridade do teu dia, todos os dias. Eu quero te desafiar hoje a conhecer ainda mais o teu Senhor. Eu quero te convidar hoje a investir como prioridade da sua vida tempo com Deus, até que a voz dele, a voz do Senhor possa ser discernida quando Ele disser: sou eu. A sua vida interior se acalme, tenha paz, se equilibre pelo simples fato de ouvir a voz do Mestre.